Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui quero trazer para vocês as atualizações de shape mais recente de provavelmente a batalha que a gente vai ter no Mr. Olympia dentro da categoria Classic Physique, que vai ser o Mike Summerfield contra o nosso querido Ramon Dino. Mas antes disso eu queria mostrar para vocês aqui um vídeo que, é importante a gente compartilhar isso aqui no intuito de entender o risco que esse cara se colocou. No caso, é um vídeo do Juan Pradels, que é um atleta de bodybuilding da categoria Open Pro espanhol, que ele foi inventar de fazer uma graça no polidense, e se liga o que aconteceu. O cara pegou, segurou ali no negócio, foi rodar e simplesmente o negócio não aguentou o peso dele, porque a gente tá falando de um cara que é um brutamonte de 130, 140 quilos, tentando se pendurar aqui no negócio que com certeza não iria aguentar ele. Ele tá bem, tá? Ele passa bem, só realmente é um cuidado que tem que se ter quando você é desse tamanho. Não dá pra você simplesmente ir lá e fazer esse tipo de coisa, até porque o instrumento de trabalho do cara é o corpo dele, né? Então ele tem que tomar 2 vezes mais cuidado em relação a se machucar, porque ele não pode de forma alguma deixar de treinar, deixar de se alimentar e deixar de competir, porque é o instrumento de trabalho do cara. Feito esse esclarecimento aqui, vamos falar do que interessa, o assunto principal desse vídeo aqui. Fiz isso aí só para enrolar e vocês ficarem um pouquinho mais no vídeo. Bom, vamos analisar aqui primeiro a atualização recente de shape do Mike Summerfield. O Mike é um cara que esse ano ele tá tendo alguns problemas aí, né? Algumas adversidades que ele não estava contando. Ele teve um problema de infecção no dente dele lá, que ele teve que fazer uma cirurgia. Ele ficou alguns dias sem poder treinar, então isso com certeza vai ter um impacto na preparação dele para o Mr. Olympia. Além de ser um cara que ele competiu nesse ano, né? A gente tem que lembrar que no início do ano ele competiu no Arnold Ohio. Então de lá pra cá ele não conseguiu fazer um off-season tão grande ao ponto de conseguir consolidar ou ganhar muita massa magra, por causa que talvez ele ia ficar com o tempo muito apertado para poder secar, para poder fazer o cutting dele, com foco para competir no Mr. Olympia, que com certeza é a prioridade dele. E aqui a gente pode ver tudo aquilo que a gente já sabe, né? O Mike, ele é um cara que, embora ele seja baixo, ele tem uma qualidade absurda quando a gente fala na questão de largura da cintura escapular dele, que é o quê? Largura de ombro a ombro. Olha como é imponente essa largura da cintura escapular dele. É algo que era muito presente no Sebum, só que no Mike, em relação ao Sebum, fica até mais impressionante pela questão dele ser baixo, né? Então, como ele é um pouco mais baixo que o Sebum, fica mais impressionante ainda, na minha opinião, quando a gente vê essa largura absurda que ele tem. E óbvio que isso também valoriza muito a dorsal dele, que faz com que ele tenha um shape muito em V nessa parte superior aqui. Ele tem um shape realmente muito estético, é um shape muito bom. Ele talvez não tenha um conjunto assim, que quando você olha, é a coisa que mais te agrada, pelo menos na minha opinião, mas ele não tem nenhum ponto fraco. Não tem como você pegar e falar, não, as costas dele é um ponto fraco, panturrilha é um ponto fraco. Panturrilha hoje cada vez é menos julgado, né? Ah, braço é um ponto fraco. Não, na minha visão, ele não tem nenhum ponto fraco, ele tem um conjunto que é muito completo, e isso daí que foi que possibilitou com que ele fosse top 2 do Mr. Olympia no ano passado, e é um cara que, pelo menos a mídia gringa lá fora, tá botando muita fé e dizendo que ele é o favorito a ganhar o título. E bom, aqui nós temos umas comparações de pose em vídeo da atualização mais recente do Mike em relação à atualização mais recente do Ramon. Vamos colocar aqui pra gente dar uma olhada junto. Temos aqui, ó, os dois fazendo o duplo bíceps de frente. Opa. Fazendo o peitoral melhor lado. O duplo bíceps de costas. Aqui é uma questão que eu acho muito importante, né? Porque eu acompanho mais ou menos ali os comentários que o pessoal faz em toda a atualização de shape do Ramon, e uma coisa que é muito debatida, que é muito dita aqui no Brasil em relação a ponto fraco do Ramon, é a questão da largura da dorsal dele, que ele não tem uma largura de dorsal que seja tão imponente. É fato que se a gente for comparar do ano passado para esse ano, o Ramon ele conseguiu adicionar muita qualidade nessa dorsal, isso é indiscutível. Eu nem vou dizer que é minha opinião, isso é um fato, você só precisa olhar isso aqui e comparar com a foto do ano passado, você vai ver a diferença. Ele conseguiu colocar muita carne, ele conseguiu acrescentar muito detalhe, mas quando você olha realmente para a questão de expansão da dorsal, melhorou? Não dá pra gente dizer que não melhorou. Sim, melhorou, mas
será que é o suficiente para poder bater de frente com a expansão de dorsal do Mike? Eu acho que é aí que é uma incógnita. E, pô, vamos ser honestos, se esse for o único ponto fraco do Ramon perante o Mike, tudo indica que o Ramon pode ser o campeão do Mr. Olympia, porque na Classic Physique são avaliadas 6 poses. Se o Ramon perder uma única pose e ganhar 5, é evidente que o Ramon tem que ser campeão do Mr. Olympia na categoria Classic. Bom, então assim, o Ramon, ele tá assustador de grande, ele evoluiu demais. Eu fico um pouco pé atrás em relação à questão do Ramon, porque o Ramon ele sempre impressiona muito quando ele tá acima do peso de palco dele. Só que o problema é quando ele fica naquele limite ali que ele precisa bater 103 quilos. Quando ele tá com 106, quando ele tá com 107, ele ainda tá assustador. Só que aí quando ele tem que definhar um pouco, quando ele tem que secar mais para poder bater o limite de peso dele ali de 103 quilos, o shape dele perde um pouco desse aspecto uau, esse aspecto que você olha e é impressionante. E eu tive a oportunidade de ver o Ramon competindo pessoalmente, e é assustador assim, mesmo que, olhando a atualização de shape dele no Instagram, ele com 106 kg é muito mais impressionante do que ele com peso batido. Ele no palco é assustador, ele no palco é um shape que realmente chama muita atenção. Eu tive a oportunidade de ver pessoalmente, e é o tipo de cara que você pode ter 15 atletas ali. O Ramon, ele tem um negócio no shape dele, por ser um conjunto tão completo e ter uns músculos tão arredondados, que ele sempre acaba sendo um imã, assim, ele atrai a sua atenção e você fica querendo analisar mais o shape dele em relação ao shape de outros atletas. Só que a categoria Classic tem um peso muito grande nessa questão de largura de cintura escapular, de o quão largo você aparenta estar em relação a outros pontos que o Ramon tem muita vantagem em relação ao Mike. Então, na minha opinião, olhando por essas atualizações, eu acho que o Ramon tem muita chance de ser campeão da categoria Classic. Eu acredito que se ele não errar na finalização, ele com certeza vai estar disputando o título, só que a gente tem que ver no dia a vontade dos árbitros em relação ao que mais vai pesar, se vai ser conjunto, se vai ser a questão de estrutura, o que mais vai pesar vai ser no dia para definir isso daí. Bom, esse foi o vídeo, eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse ano é finalmente o ano do Ramon, o ano que ele vai ser campeão na categoria Classic? Comenta aqui abaixo a sua opinião para ajudar no engajamento desse vídeo, e também eu vou ler todos os comentários de vocês para a gente ter aqui um debate, trocar uma ideia de forma saudável, onde todo mundo consiga expressar a sua opinião aqui de maneira neutra, sem briga, sem treta, só para a gente trocar uma ideia e a gente ver a opinião de todo mundo, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, peço que você não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Peço também que você dê uma olhada aqui se você já deixou o seu like. Se não deixou, deixa o seu like agora para poder apoiar o nosso projeto aqui. Falou e até o nosso próximo vídeo.